Oi, Lucas Soares aqui do canal Miliares e hoje eu vou falar sobre interesses ou princípios. Beleza, então a ideia do vídeo é falar sobre pessoas que vivem de interesse ou pessoas que vivem de princípios. Então vamos falar um pouquinho o que é cada coisa, como é que funciona. Porque a ideia aqui é falar sobre a ideia de ser interesseiro ou a ideia de ter interesse nas coisas e como o interesse ele tem uma função e como ele pode extrapolar a função dele e, e ele ser ruim, ele causar problema na nossa vida. Bom, então a ideia de interesse é importante frisar que é, é importante a gente ter interesse nas coisas que a gente quer fazer. Porque se a gente não tem interesse, a gente não tem nem motivação para fazer aquilo. Não, não tem, a gente não tem um desejo de alcançar, de conseguir um objetivo. A gente não tem interesse naquilo. Mas o interesse, ele tem uma função de então, despertar essa motivação na gente. O problema é quando o interesse ele extrapola essa condição de, vamos dizer assim, gerar motivação. É quando a gente começa a viver só por causa dos nossos interesses. Que a gente acaba caindo então no egoísmo. E isso é uma coisa mais comum do que a gente pode imaginar. Na verdade, a gente, de uma maneira geral, assim, por viver no Brasil, jeitinho brasileiro, nesse planeta, somos pessoas bem interesseiras, na verdade, né? Umas mais, outras menos, mas nasceu no meio dessa cultura, a gente já nasce com essa marca de interesseiro sobre as coisas que a gente quer fazer. Mas vamos lá. Quando é que o interesse começa a ser ruim? E tem uma frase que eu escutei já numa aula de filosofia que é sobre aquelas pessoas que entram numa floresta e só conseguem enxergar a lenha para sua fogueira. E essa frase quer dizer que a pessoa entra na floresta e ela não vê a floresta, a vida que tem lá dentro da floresta, as coisas, o universo que acontece dentro da floresta. Ela só enxerga a madeira das árvores, que é só para cumprir o que ela deseja, só do interesse dela. Então o interesse, quando ele é mal usado, ele gera essa cegueira para a gente em relação à vida. Porque a nossa visão fica fragmentada só para aquilo. E a gente fica procurando só aquele fragmento dentro de uma totalidade. E a gente não olha a totalidade. A totalidade é que tem essa, vamos dizer, a vida, né? E a gente fica vendo só o que interessa. E isso é muito ruim, porque a gente acaba caindo num egoísmo. Que daí tudo que a gente faz é voltado para os nossos interesses. Mas olha, eu não estou querendo demonizar os interesses aqui não. Porque o interesse tem essa função de despertar motivação. Mas é só para isso também. E não viver para isso. Então, quando a gente começa a ser, vamos dizer assim, interesseiro, num sentido pejorativo, eu acho que interesseiro sem pejorativo, o eu fica acima de tudo. Então, quando tem situações em que as outras pessoas precisam ser priorizadas ou valorizadas, o meu eu se sobrepõe àquilo. Então, em última análise, a gente começa a ser egoísta.
Porque a gente só se move por causa do meu ego, por causa do meu eu. Se eu não ganho, se eu não sou reconhecido, se eu não tenho vantagem, sabe? Só eu acima de tudo. Isso é horrível, porque como uma consequência disso, a gente acaba então desenvolvendo relacionamentos superficiais. A gente acaba desenvolvendo amizades superficiais. Inclusive eu vou deixar um link, acho que é aqui em cima, do meu vídeo falando sobre amizades superficiais, tá? Então, quando a gente começa a ser interesseiro, a gente vive pro nosso ego, pro só o que eu quero, pro que eu desejo, e a gente acaba não vendo a realidade, a beleza da realidade como é como um todo. E, consequentemente, então, todos os nossos relacionamentos acabam sendo por interesse. Porque me interessa estar junto com essa pessoa, porque me interessa que ela tenha um carro, porque me interessa que ela vai me ajudar, porque sabe, é isso. As nossas amizades, se dá para chamar de amizade, acaba sendo isso, um interesse. E por último, pior, é o interesseiro, nesse sentido, ele não gera harmonia. Ele não gera, vamos dizer assim, uma ordenação entre as pessoas, onde que a gente consegue viver em harmonia um com o outro, sabe, sem conflito. O interesseiro não, ele gera tudo para ele. Então ele é uma pessoa onde ele passa, ele perturba, ele transforma num caos as coisas. Então, esse é o problema do ser interesseiro. E agora vamos falar então sobre viver por princípios. Porque viver de princípios, ela passa pelo nosso interesse. Mas aí o meu eu não está acima de tudo. Porque eu tenho princípios. E aí, para falar sobre princípios, a gente tem religião, a gente tem filosofia, a gente tem estudos sobre política, comportamento ético. Bom, a gente tem várias maneiras de, vamos dizer assim, escolher os princípios que a gente quer viver. Eu vou dar um exemplo de princípio. Um princípio da bondade. É do meu interesse ser bondoso. Porque tudo que eu fizer com as pessoas, o reflexo da minha ação com as pessoas, por eu ser bondoso, elas vão ter a oportunidade de ver uma atitude bondosa e poder vivenciar um momento bondoso. E elas aprenderem com isso e também poderem ser bondosas com as outras pessoas. Então, o meu princípio de ser bom e fazer bondade, ser bondoso com as outras pessoas, está acima do meu eu. Porque às vezes eu vou precisar aquela coisa que eu tinha interesse de ter ou conseguir. Às vezes eu vou precisar abrir mão disso para fazer então um gesto de bondade e dar para a outra pessoa. Ou uma gentileza, a gentileza como princípio. Ou dar a gentileza de ceder o meu lugar para a pessoa. A gentileza para deixar o idoso sentar no lugar dele. Isso é um princípio. Então, quando a gente vive de princípio, a ideia é da gente conseguir então gerar harmonia aonde a gente passa. Mas uma coisa que a gente precisa ter é que os princípios, eles necessariamente precisam ser princípios éticos. Porque só princípios éticos é que faz a gente gerar harmonia onde a gente passa. Porque a ética, ela existe para nós sermos felizes. A ideia de comportamento ético é a ideia de alcançar a felicidade. Então os nossos princípios, eles precisam ser princípios éticos. E por último, para fechar, e não menos importante, é a ideia de
quando a gente vive de princípios, a gente tem uma base sólida de que, apesar que as pessoas estão falando que eu estou sendo bobo, que eu estou sendo imaturo, que eu estou sendo tipo trouxa às vezes, porque eu tô querendo ser bom, essa é uma base sólida. Porque quando a gente se apoia em princípios éticos, a gente se apoia em alguma coisa sólida, que passa tempo, passa ano, passa pessoas. O que é ético é atemporal, vai ser bom sempre. Então, a gente meio que consegue se livrar dessa relatividade da vida, que as pessoas vivem todo mundo de interesse, e aí tem hora que tá certa, tem hora que tá errada. Não. Se tu tem um princípio de bondade, de gentileza, ou qualquer outro tipo de virtude, por mais que tu erre, então vai ser um erro honesto. Vai ser um erro que realmente tu não sabia, era uma ignorância tua, então tu errou. Mas fora isso, tu vai estar sempre se apoiando no que é certo, no que é ético. Por isso a importância de viver de princípios. E por isso que é muito melhor, vamos dizer assim, é mais evoluído viver de princípios do que viver de interesse. Porque os princípios ele gera harmonia para onde passa. Ele gera harmonia nas relações. Beleza? A ideia do vídeo era falar sobre esse meu ponto de vista, porque nesses últimos dias eu tenho visto algumas pessoas e me parece que quanto mais inteligente é a pessoa e mais ela consegue articular na vida, quando ela tem uma motivação que é só de interesse, fica mais feio, sabe? Fica feio a pessoa fazer coisa errada por interesse, fica feio. E eu vejo isso acontecer ao meu redor e é feio, sabe? Tu pegar uma pessoa inteligente que podia ajudar, sabe? Mas é movida pelos interesses, então fica feio. E aí, então, em resposta a eu ter visto alguma coisa nesse sentido, eu vim aqui falar nesse vídeo, então, sobre isso. Vale a pena refletir sobre a ideia de viver de princípios. Beleza? A ideia do vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtem, comentem, se vocês tiverem alguma coisa para contribuir. E se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso. Valeu!